voltando aqui aos socialismos utópicos, uma terceira e última ênfase que eu quero destacar aqui é essa preocupação com o particular, e o particular em oposição ao universal, que era uma chave absolutamente central na Ilustração. A Ilustração buscava o universal como um viés para se conhecer o mundo, como um viés para se atuar sobre o mundo. E os socialistas utópicos, ao mesmo tempo em que os românticos, vão recuperar essa dimensão do particular. E o particular se prestou nesse momento, de meados do século XIX, tanto na Europa quanto na América Latina, a uma defesa do nacional, a um olhar para o nacional. Então, a chave do universal, dos universalismos, dá aqui lugar a uma ênfase sobre o nacional, as particularidades nacionais, ou, para usar a expressão da Elisabeth Proudhon, a questão da cultura nacional. A minha lousa é tão organizada que eu escrevi isso aqui em algum lugar e aqui, olha, a cultura nacional, não é? Essa preocupação com a cultura nacional, em descrever que gente é essa, que povo é esse, que hábitos, que costumes, que língua, que literatura. Isso também tem espaço nesse contexto. Então, essas ideias socialistas utópicas estiveram circundando uma série de discussões entre intelectuais latino-americanos que tiveram lugar tanto no Chile, por exemplo, aqui dos anos 40, para chamar a atenção para essa geração do Lastarria, do Andrés Bello, do Francisco Bilbao, como também na Colômbia. E a questão dos socialismos utópicos foi uma porta de entrada importante para esse encontro que se estabeleceu em alguns momentos entre esses intelectuais liberais, românticos e, em alguns casos, socialistas utópicos, e os grêmios de artesãos. E essa figura aqui dos artesãos, dos grêmios profissionais, desses setores populares urbanos que tiveram alguma voz política em meados do século XIX nesses dois países. Então, os socialismos utópicos, com essa perspectiva da união entre diferentes classes sociais, da colaboração, dos projetos sociais e econômicos coletivos, propiciou também referenciais que favoreceram, que estimularam o encontro, a convergência entre os artesãos e os intelectuais. Em que medida isso se deu de uma forma ideal, todos trabalhando em torno de um projeto revolucionário, todos trabalhando em torno de uma visão sobre um mundo melhor? Em que medida isso obedeceu a interesses específicos de cada um dos lados no momento em que esse diálogo se estabeleceu? Esse é exatamente o tema que nós vamos discutir a partir do texto do Sowell. Esse texto do Jaime Jaramillo Uribe, que eu indiquei como referência bibliográfica para a aula de hoje, é um capítulo de um livro dele chamado A Personalidade Histórica da Colômbia e Outros Ensaios. Nesse capítulo, a influência dos românticos franceses e da Revolução de 1848 no pensamento político colombiano do século XIX, esse é um texto em que o Jaime Jaramillo Uribe, que é um historiador tradicional da Colômbia, um historiador importante, conhecido da Colômbia, é um texto em que ele defende que, de fato, muita coisa foi movida por ideias utópicas de cooperação, de encontro. E vamos ver o que o Sowell fala em relação a isso, né? Existe no texto do Sowell uma resposta a essa interpretação clássica do Jaime Jaramillo Uribe. Bom, então, dito isso a respeito desse ambiente de ideias políticas que circundavam a Europa e que foram apropriadas aqui por diversos intelectuais latino-americanos que ressignificaram essas ideias, que redefiniram as ênfases, os objetivos dessas discussões intelectuais, resumo aqui em 2 minutinhos algumas coisas que vocês devem saber em relação à Colômbia. Então, a Colômbia, como vocês sabem, chamava-se Nova Granada.
e se chamou Nova Granada até o início da década de 1860. E a Colômbia fazia parte do vice-reino de Nova Granada. Como parte do vice-reino de Nova Granada, a Colômbia foi emancipada da Espanha através das árduas batalhas lideradas por Simão Bolívar. E já discutimos esse assunto e todos os generais do Bolívar e a forma dramática, realmente dramática, porque vieram 2 exércitos importantes da Espanha para tentar reverter a emancipação do vice-reino de Nova Granada, e através de longos anos os exércitos emancipatórios revolucionários foram ganhando espaço e consolidando o projeto da independência. Uma vez consolidado o projeto da independência, Simão Bolívar, presidente da Gran Colômbia, que depois se esfacelou, e a Nova Granada passou a ser um Estado nacional independente, tanto da Venezuela quanto do Equador, Simão Bolívar se retirou da Colômbia para lutar no Peru e no Alto Peru. E ao se retirar da Colômbia, ele manteve como governante em seu nome da Colômbia, da chamada Nova Granada, o seu vice, General Santander. Quando Bolívar volta para a Colômbia, já passamos por aí também, ele encontra um cenário muito hostil a ele. Santander havia, de alguma forma, estabelecido a sua autoridade naquele país. Bolívar não consegue reverter essa situação, resolve se retirar, parte para o exílio e morre a caminho do exílio. Muito bem, nos anos 30, ou seja, Bolívar saiu de cena, Santander também logo sairá. Nos anos 30, organizam-se 2 grupos políticos na Colômbia que têm a ver basicamente com as lealdades a Bolívar ou as lealdades a Santander. E as lealdades a Santander acabam assumindo perspectivas que estão na base do nascimento do Partido Liberal. Ao mesmo tempo em que as lealdades a Simão Bolívar estiveram na base do nascimento do Partido Conservador na Colômbia. Isso significa que Simão Bolívar fosse um conservador à la mexicana? Não. Simão Bolívar, enquanto procurava estabelecer algum tipo de paz, de consenso nessa Gran Colômbia recém-emancipada, fez concessões, por exemplo, aos grupos católicos, fez concessões, por exemplo, à manutenção das comunidades indígenas que ele, em princípio, queria abolir, assim como aboliu lá no Peru e na Bolívia, mas fez concessões e voltou atrás e manteve esses resguardos indígenas ainda ativos no pós-independência, não transformou os índios na Colômbia de imediato em cidadãos, assim como também fez concessões em relação ao tema da escravidão, que era um tema presente no ideário revolucionário, emancipatório, como nós já vimos, mas que passava por negociações muito complexas e também a escravidão foi mantida na Colômbia. Então, é nesse sentido das negociações que tiraram a radicalidade liberal do projeto de Bolívar que as bases do Partido Conservador estiveram associadas ao grupo leal à memória de Simão Bolívar. Simão Bolívar já fora de cena. Esses grupos começam a se organizar nos anos 30, no final dos anos 30, início dos anos 40, também como no Chile, acontece uma guerra civil. No Chile foi antes, né? Mas acontece uma guerra civil chamada a Guerra de los Supremos, e dessa guerra civil, então, emergem 2 partidos nacionais razoavelmente bem definidos, em termos do grupo que o compunha, ou dos grupos que o compunham, melhor dizendo, no plural, e também em termos do projeto de nação que cada um deles sustentava. Após a Guerra dos Supremos, os conservadores assumem o poder e os conservadores têm uma proeminência nesses primeiros anos de gestão de uma Colômbia jamais centralizada em termos políticos, jamais estabilizada em termos institucionais
e os conservadores, que nessa época são chamados de ministeriales, esse é o termo que vem acompanhando os seguidores de Bolívar nos anos 30, os ministeriales, então, têm uma proeminência nos anos 40, no início dos anos 40, e aprovam uma constituição para a Colômbia que tem feições conservadoras nessa chave que eu descrevi a vocês, ou seja, existe um reconhecimento maior do papel da Igreja Católica, mas existe, por outro lado, um horizonte de modernização. O que é interessante destacar aqui é que nessa aceitação do papel exercido pela Igreja Católica na Colômbia, o que se faz nesse momento, o presidente conservador Herrera, que assume o poder e que promulga essa Constituição, é se aceitar a volta dos jesuítas à Colômbia. Vejam só que interessante. Jesuítas que tinham sido expulsos de toda a América Espanhola no período das reformas borbônicas e são chamados de volta à Colômbia justamente para poder desempenhar esse papel como educadores, como responsáveis pela organização ou reorganização de um sistema de educação. Então, existe um primeiro momento de domínio conservador e nesse momento de domínio conservador chega à presidência da República um presidente conservador chamado Tomás Cipriano Mosquera, em 45, que no entanto é considerado o pioneiro da reforma liberal. A reforma liberal na Colômbia tem início, segundo um certo consenso historiográfico, tem início durante a presidência de Tomás Cipriano Mosquera, então ligado ao Partido Conservador. E o Tomás Cipriano Mosquera toma uma série de iniciativas que têm esse fundo modernizador. Ele fomenta a educação técnica, ele se preocupa em difundir, em espalhar a estrada de ferro pelo país. Ele se preocupa em fomentar a navegação a vapor dos grandes rios. A Colômbia é um território dotado de grandes rios navegáveis. Ele se preocupa com a navegação a vapor. Ele envia estudantes para estudarem nos Estados Unidos e voltarem com formações, por exemplo, em engenharia, que pudessem corroborar esse projeto de uma modernização técnica e econômica. Ou seja, um presidente conservador dá início a uma série de políticas que têm como objetivo a modernização nacional. Encerrado o governo do Tomás Cipriano Mosquera, eu vou passar voando aqui por 3 nomes que têm a ver com a nossa história dos artesãos e é por isso exclusivamente que eu vou destacá-los aqui. É eleito presidente um liberal, ou seja, o Tomás Cipriano Mosquera, de alguma forma, abre caminho para a vitória dos liberais em um pleito eleitoral. Chega à presidência nesse momento um homem chamado José Hilário López. E o José Hilário López foi responsável por implementar um projeto radicalmente liberal. Radicalmente liberal que, em termos das preocupações com a técnica e com a economia, não discrepava muito da gestão do Tomás Cipriano Mosquera e, no entanto, o José Hilário López é um presidente que assume uma perspectiva claramente anticlerical. Uma das coisas que ele faz é voltar a expulsar os jesuítas do país. Então, essa questão dos jesuítas acompanha a história da Colômbia nesses anos, porque a cada reviravolta eles voltam ou eles têm de novamente partir. Então, o José Hilário López vive esse momento em que ele, inclusive, promulga uma nova Constituição francamente liberal e uma Constituição francamente anticlerical, que, portanto, anulava esse respeito a certos poderes eclesiásticos, a certos foros eclesiásticos que estavam presentes na Constituição conservadora da década de 1840, e essa nova Constituição é uma Constituição que, então, coloca todas as cartas liberais na mesa. E a radicalidade é tamanha que surge uma cisão no interior do próprio Partido Liberal. E essa cisão dentro do próprio Partido Liberal
cria um grupo que fica conhecido como a ala dos draconianos. E os draconianos eram, eles aparecem no texto, né? Vocês já estão reconhecendo, os draconianos eram liberais e, no entanto, consideravam que as reformas tinham que ser feitas com mais calma, de uma maneira mais gradual, de uma maneira mais lenta. E que o José Hilário Lopes tinha acelerado demais e criado conflitos, resistências na sociedade que não convinham. Era, portanto, necessário levar a cabo essa agenda de reformas liberais com um ritmo diferente daquele encampado pelo José Hilário Lopes. E com esse discurso, com esse projeto, a ala draconiana chega ao poder através de um homem chamado José Maria Obando. E o Obando se torna presidente da República e procura refrear, portanto, algumas políticas que haviam sido desencadeadas pela Constituição Liberal do José Hilário Lopes. Entretanto, como não havia um consenso absoluto em torno disso, alguns draconianos, por exemplo, queriam a completa revogação da Constituição Liberal e a repromulgação da Constituição Conservadora da década de 40. Então havia uma controvérsia em relação a isso. É nesse contexto de uma falta de consenso entre os draconianos, liberais draconianos, que o José Maria Obando sofreu um golpe liderado pelo, agora sim, José Maria Melo. E o golpe do José Maria Melo, em 1854, é um golpe que conta com o envolvimento dos artesãos. Os artesãos já vinham sendo cooptados, já vinham sendo visitados pelos liberais desde o José Hilário Lopes, que se vale de jovens intelectuais que professavam ideias socialistas utópicas. E esses jovens liberais são conhecidos na Colômbia como os Gólgotas. Os Gólgotas circundavam o José Hilário Lopes e procuram fazer essa ponte entre o candidato liberal e os artesãos. E os Gólgotas visitam a Sociedade Democrática de Artesãos, que é objeto do nosso texto. Então, esses Gólgotas, na visão do Jaramillo Uribe, são esses jovens românticos que se inspiram nas ideias francesas para defender a causa dos artesãos como uma causa social. Essa é a perspectiva do Jaramillo Uribe. Por que eles vão ao encontro dos artesãos? Porque eles têm uma perspectiva de uma nação socialmente mais justa. E é isso que o Sowell coloca em xeque no texto que nós vamos discutir. Bom, os Gólgotas, então, se aproximam dos artesãos para procurar atrair o seu apoio nessa correlação de forças que está se estabelecendo entre Partido Conservador e Partido Liberal. Os conservadores também vão ao encontro dos artesãos, também criam uma sociedade de artesãos em que são ministradas palestras, em que há espaço para discussão, para conversa, enfim, para uma reflexão sobre os rumos da nação colombiana. Existe, portanto, um espaço de troca entre intelectuais, políticos e artesãos que não só os Gólgotas fazem pelo lado dos liberais, em favor do Partido Liberal, mas também os conservadores começam a fazer. E também os conservadores, então, estimulam, cultivam esse canal de diálogo com os setores populares urbanos, em particular com esses artesãos. Fica, portanto, uma disputa entre ambos os partidos, conservador e liberal, em torno do apoio dos artesãos. E essa situação é um pouco indefinida e imponderável, é disso que trata o Sowell no texto dele, mas, de toda maneira, o fato é que os artesãos acabam demonstrando uma inclinação pelo José Maria Obando, quando ele se candidata em nome da ala draconiana do Partido Liberal à presidência da República, e esses artesãos mais uma vez se inclinam a apoiar a candidatura
o golpe de José Maria Mello. O José Maria Mello primeiro se candidata, depois ele dá um golpe, os artesãos participam desse golpe, e de uma forma que é controversa, o debate da historiografia atualmente bom, mas que tipo de apoio é esse? Quem apoia? De que forma apoia? Havia um consenso? Quantos eram? Quem subscreve as petições em que esse apoio é formalizado? Então, essa é a discussão que se coloca e, de toda maneira, o que a historiografia tradicional apresenta é de que esses artesãos teriam apoiado José Maria Mello, que durou pouco tempo no poder, porque se estabeleceu uma aliança entre o Partido Conservador, entre o Partido Liberal não draconiano e com participação, inclusive, dos gólgotas, aqueles jovens intelectuais que eram contra o José Maria Mello. E quando, então, essa aliança sela a queda do José Maria Mello, ocorre uma repressão a todos aqueles que haviam apoiado o José Maria Mello, e os artesãos pagam o preço desse apoio. Ou seja, são também severamente reprimidos pela escolha que eles teriam feito. Então, o nosso ambiente em relação aos artesãos, na aula de hoje, se localiza nesse cenário de Partido Conservador e Partido Liberal buscando conquistar o apoio dos artesãos e as respostas que os artesãos teriam dado a esse assédio, a esse esforço de aproximação. Não existe um consenso na historiografia a respeito da qualidade, da forma, do sentido da resposta dada pelos artesãos a esse tipo de aproximação. Para encerrar aqui, uma vez, portanto, derrotada a ala draconiana do Partido Conservador, nós temos um breve momento em que a Colômbia é governada pelos conservadores, depois os liberais voltam ao poder, são hegemônicos no poder até os anos 1870, com toda uma plataforma de modernização da economia, com toda uma plataforma de modernização de toda essa infraestrutura que dizia respeito à estrada de ferro, à navegação, à difusão de conhecimento técnico. A Colômbia era um país que, nesse momento, tinha um esteio econômico importante na produção de tabaco e na mineração. E a partir dos anos 1880, o produto que emerge como um esteio econômico importante da Colômbia é o café. E junto com o café, reaparece o Partido Conservador de uma forma reorganizada, com um novo projeto político, com um novo discurso, ou seja, acontece uma inflexão importante na história do Partido Conservador nesse período na Colômbia. O principal mentor desse reequacionamento do Partido Conservador nesse momento é um homem chamado Miguel Antônio Caro, e o Caro, então, enfatiza toda uma perspectiva política em torno do Partido Conservador que torna esse projeto mais discrepante, mais distante do Partido Liberal. Aquela convergência que foi característica nas primeiras décadas se torna algo, portanto, mais marcadamente distinto e conflitante a partir dos anos 1880. E esse é um momento em que o Partido Conservador se consolida por décadas no poder na Colômbia. Então, já numa outra fase que tem a ver com esse novo momento da história do Partido Conservador, que eu não vou descrever aqui, porque ele realmente é tema do nosso curso de História da América no século XX. Mas o que eu queria que vocês tivessem em mente para os fins da aula de hoje é esse momento em que os conservadores não têm a hegemonia, a força que eles tiveram graças ao êxito da economia cafeeira, no final do século XIX. O Partido Conservador é um partido que tem como marca, além dessa origem de lealdade a Simão Bolívar e além do seu anticlericalismo, ele tem uma chave importante que é de uma relação com as elites letradas de Bogotá.
as elites letradas de Santa Fé de Bogotá. Bogotá era a capital do vice-reino. Bogotá tinha uma universidade, Bogotá tinha um colégio importante. Por Bogotá passavam os viajantes naturalistas que visitaram a América do Sul, especialmente no final do século XVIII, início do século XIX, no período das reformas borbônicas. Bogotá tinha todo um ambiente letrado e burocrático que veio do período colonial e que ajuda a dar força ao Partido Conservador. E, no entanto, esse Partido Conservador não tinha força suficiente para governar sozinho. E essa necessidade de disputar o poder através das instituições que se consolidaram, essa necessidade teria levado a Colômbia do século XIX a se abrir para um jogo de diálogo político, de costura de alianças, de costura de apoios políticos que não deixaram os setores populares completamente alijados dessas relações. Tá? Então, é nesse sentido que o momento que nós estamos hoje enfocando em relação à Colômbia é um momento em que não apenas conservadores e liberais partilham um horizonte de modernização, como também conservadores e liberais são obrigados a envolver outros grupos para levar adiante essa construção política dos seus partidos. A vitória não estava dada a um dos grupos. E é nessa disputa que, portanto, um ambiente em que a opinião pública importa, um ambiente em que a participação política importa, que os artesãos entram em cena. Não existe uma elite capaz de governar sozinha, nessa Colômbia de meados do século XIX.